Tá, gente? Vamos começar então nossa aula de MacFlu. Hoje nós vamos começar um assunto novo, um assunto intrincado, tá? Um assunto que exige uma concentração, um certo raciocínio, né? Nós temos que estar focados para poder entender bem do que se trata, certo? Por isso que eu adiei essa primeira aula, porque eu não queria falar isso antes do carnaval e perder a conexão, né? Nós perdemos uma semana e tal. Então, nós vamos começar a falar hoje sobre métodos integrais para volume de controle, que é o capítulo 4. Então, vocês podem abrir aí o nosso livro texto, tá? Do Fox McDonald, o capítulo 4, equações básicas na forma integral para um volume de controle. Vou colocar aqui no quadro. Capítulo 4. Equações básicas na forma integral para um volume de controle. Tá, gente? Então, nós vamos começar a falar agora de como é que a gente procede, qual é a teoria envolvendo mecânica de fluidos, né, quando eu quero, por exemplo, determinar parâmetros macroscópicos, parâmetros do escoamento em geral, né? Então nós temos uma teoria que é conhecida como equações na forma integral para o volume de controle, tá? Integral por quê? Porque a gente integra, geralmente a gente obtém os resultados de forma integral, né? Ou seja, considerando o domínio, né? Integrando no domínio de análise ou no volume de controle, né? E a partir disso a gente tira os parâmetros que a gente quer do escoamento do fluido, né? Então agora a gente vai, vamos dizer assim, começar a falar de mecânica de fluidos de fato, né? Porque o que vocês viram até aqui foram, não que não estejamos falando, mas o que vocês viram até aqui foram os conceitos iniciais ali, alguma coisa de tensões, né? Nós já entramos em hidrostática, né? Mas e o fluido, né? E um fluido que escoa por um cano, um duto, né? Uma bifurcação. Como é que a gente calcula esse tipo de coisa, né? A gente não entrou nesse assunto ainda, né? Então agora nós vamos começar a falar e a primeira coisa que nós temos que ver é como é que a gente faz a modelagem disso, né? Porque daí já entra um assunto que vocês não viram, vocês ainda... Vai ser a primeira vez que vocês vão ver algo desse tipo aqui, tá? Porque até agora vocês sabem trabalhar muito bem com sistema, né? Um sistema, por exemplo. Você joga uma pedra, né? Aí você tem equações, né? As leis da física que se aplicam a sistemas. Por exemplo, quando você calcula lá a trajetória de uma bala, ou a trajetória de uma pedra, né? Você tem as leis da física que regem o movimento, né? Não que regem o movimento, que ajudam a você determinar ou prever qual vai ser o movimento, né?
Professor, Diga. desculpa te interromper. Pode, Você pode. está gravando a aula? Pode interromper. Tô gravando. Ah, tá, não, é que eu não vi aqui o... Tô gravando. Tá? Tem um vermelhinho aqui em cima que tá mostrando que tá gravando. Tá? Ótimo, obrigado. Não, beleza. Não, vou gravar e vou postar lá no YouTube, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, como é que a gente analisa o movimento de um fluido. Tá? Movimento. Pode deixar em geral, assim, como analisar um movimento. Tá? Como analisar um movimento. Você tem a abordagem de sistema, basicamente. Tá? Onde você estuda o movimento individual de uma determinada partícula, ou um conjunto de partículas, né? Uma massa sólida, né? Mas você acompanha o movimento dessa massa, ou seja, para você ter um sistema, a massa tem que ser fixa, né? Então você tem que ir com o seu sistema, né? Acompanhando esse movimento da massa, entende? Então, você pode fazer essa abordagem, né? Inclusive para fluidos, mas é uma abordagem muito limitada, né? A gente já vai ver aqui que, se você analisar por volume de controle, você consegue outros resultados, né? Então, vou botar aqui, ó, estudar o movimento de uma partícula individual. Movimento de uma partícula individual ou conjunto de partículas conforme ela se move. Né? Conforme ela se move. Então você aplica as leis da física, né? Vou botar aqui. Aplica-se as leis da física. Né? Então, por exemplo, uma força, né? Que vai ser a derivada da quantidade de movimento no tempo. Vocês já viram algo desse tipo aqui? Quem é a quantidade de movimento? P. P é a massa vezes a velocidade. Né? Quantidade de movimento. Talvez vocês tenham visto isso aqui como impulso, lá no segundo grau. Massa vezes a velocidade, lembram? Mecânica de fluidos e acredito que também em física geral você chama isso de quantidade de movimento. Né? A derivada disso aqui vira a segunda lei de Newton. Né? Força igual a massa vezes derivada da velocidade. Né? Se isso aqui é um sistema, a massa acaba sendo constante. Quando você deriva no tempo, você acaba derivando a velocidade, dv dt, aceleração. Então isso aqui é a segunda lei de Newton. Né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que essa equação aqui, por exemplo, ela se aplica ao movimento de um
objeto, de um corpo, de uma partícula, de uma massa, né? Que tem as características de ser uma massa constante, né? Então, se eu só posso aplicar a lei da física, por exemplo, se a minha massa for constante, estiver falando de um sistema. Não necessariamente que a massa seja constante, mas eu preciso estar num sistema. As leis da física só funcionam num sistema, né? Entende? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos agora contrapor isso aqui com o volume de controle. Né? E a gente vai ver que o volume de controle é um volume num espaço. Né? E a gente vai ver que não é bem assim para você aplicar leis da física, não em cima de uma partícula que se move, por exemplo, mas sim em cima de um espaço. Percebem? Um espaço vazio. A partícula passa por esse espaço, por esse volume. Entendendo? Então, como é que eu vou aplicar as leis da física aí? Se o que eu tenho não é a partícula, eu tenho volume. Percebe? Então, nós temos que fazer alguns arranjos aí para que isso seja possível. Tá? Que é o objetivo da aula de hoje, a gente vai começar a falar disso na aula de hoje. Então, coloca aqui abordagem para volume de controle. Outra opção é abordagem para um volume de controle. Podem me interromper aí a hora que vocês quiserem, tá, gente? Manda um áudio aí. Qualquer dúvida aí a gente vai explicando, tá? Então, estudar uma região no espaço conforme o fluido escoa. Então, o que eu tenho num volume de controle é, como o próprio nome está dizendo, uma região de análise. Eu não estou em cima, eu não estou com a minha referência em cima da partícula ou em cima da massa. Eu estou com a minha referência no espaço. E essa referência, obviamente, ela pode, não precisa necessariamente ser fixa, né? Estática. O volume pode aumentar, pode diminuir, pode ser um volume se movimentando, né? Mas é um volume no espaço. Né? Então, como é que eu vou aplicar leis analisando a partir de um espaço, leis essas que valem para partículas, né? Então nós temos que fazer uma junção aí dessas duas coisas, tá? Muito bem. Essa aqui vocês já viram, né? Vocês já sabem a diferença entre sistema e volume de controle. Então agora eu quero colocar para vocês a forma como o Fox coloca essa questão. Ele começa explicando, né, as leis básicas para um sistema. Então ele coloca as cinco leis básicas para um sistema, que é a conservação da massa. Acompanhe ali na página 100. A segunda lei de Newton, tá? E nós vamos ficar nessas duas, né? E vocês vão ver que já vai dar um trabalhão, tá? Mas tem ainda a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, né? E, aqui antes disso, princípio da quantidade de movimento angular. Tá? Então ele coloca 5 leis básicas que ele desenvolve para introduzir no teorema de Reynolds
que é onde nós queremos chegar hoje. Tá? Mas nós vamos ficar nas duas, que é o nosso interesse nas duas primeiras ali, né? Que é o nosso interesse em mecânica de fluidos, conservação da massa e quantidade de movimento, tá? Que é a segunda lei de Newton. Certo, gente? Então vamos começar ali pela conservação da massa, como é que ele formaliza isso. Então nós vamos seguir a mesma formalização matemática do Fox, porque ele usa essa formalização para introduzir lá o Teorema de Reynolds. Nós vamos seguir o livro, tá? Deixa eu apagar meu aqui. Então nós temos aqui leis básicas para um sistema. Deixa eu pegar tudo isso aqui para ficar com mais quadro. Leis básicas. Para um sistema leis básicas para um sistema. Primeira delas, conservação da massa. Conservação da massa. Talvez a primeira constatação que foi feita, né? Sabe-se lá quantos séculos atrás, é que a massa se conserva, né? Ou seja, né, na maioria das aplicações, né? Tirando a física nuclear, a maioria das aplicações você tem uma conservação de massa, né? Ou seja, não pode sumir massa nem se criar massa do nada, né? As aplicações gerais, por exemplo, de mecânica de fluidos, esse princípio, né, ou essa lei, ela é a base de praticamente tudo, né? Ou seja, a massa se conserva. Então você tem aqui que a variação da massa no tempo para um sistema tem que ser zero, tá? Eu não tenho variação da massa, tá? E a massa do sistema, ela vai ser igual, daí aqui que ele formaliza dessa forma, é a integral na massa do sistema, integral da própria massa, na própria massa do sistema, de um dm, isso aqui é integral daí no volume de controle, ou desculpa, não é no volume de controle, no volume do sistema, não confunda, no volume do sistema, né, ele só passa de massa para ρdV, né, ρdV, que é a mesma coisa, né. Então, uma integral que tu tinha na massa, você passa para, muda a referência para o volume do sistema, né? E aí tu diz que isso aqui é ρdV, certo? Tranquilo? Tá. A segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton vai ficar dessa forma aqui. Como eu já tinha colocado lá na explicação anterior, a força é a derivada da quantidade de movimento no tempo, tá? Isso para um sistema, né? Onde a minha quantidade de movimento é o mv. Estamos falando de vetores aqui, né?
Vou botar aqui de novo. Essa aqui é a quantidade de movimento. Tá? Então, quem vai ser a quantidade de movimento do sistema? O P do sistema é igual a integral na massa do sistema do V da velocidade vezes o dm. Integra isso aqui na massa, você tem o mv. Isso aqui é nossa quantidade de movimento. Vamos fazer a mesma mudança de variável que a gente fez para massa, troca a massa para volume. Então, em vez de massa, vamos reescrever isso aqui do ponto de vista de volume, ainda do sistema, tá? Que vai ser V rho dV, V rho dV. Então tá aqui escrito, dessa forma. Por que ele faz isso? Ele faz isso também com as outras leis, as outras três, para chegar numa relação, para tentar juntar todas elas numa única equação, mudando apenas alguns parâmetros. Então, vamos colocar aqui relação, é o 4.2, relação das derivadas do sistema para um volume de controle. Deu um sistema para um volume de controle. Tá. Então ele vai dizer o seguinte, eu tenho a propriedade do sistema, que eu não sei a princípio qual é, pode ser qualquer uma das 5, pode ser massa, pode ser quantidade de movimento, pode ser quantidade de movimento angular, pode ser primeira lei, Vamos ficar nessas duas aqui, então, a princípio eu não sei qual é a propriedade do sistema, mas eu vou criar um parâmetro n, Vou chamar n do sistema, tá? Eu sei que parece meio maçante, mas é isso aí mesmo, não tem muito como fugir, Eu poderia contar uma piada, se vocês quiserem, mas minhas piadas são péssimas, tá? Então, assim, não tem muito para onde correr, tá? Nós temos que falar dessa teoria aqui, Mas eu acredito que, quando chegar lá, nas aplicações, vai começar a cair as fichas, tá, de vocês. Espero que sim, Então nós temos aqui a propriedade do sistema, que vai ser igual a integral na massa do sistema, do parâmetro eta vezes um dm. Opa, o que é esse parâmetro eta aí? Já vamos ver, tá? Ou, reescrevendo, do ponto de vista de volume, ainda do sistema, tá? É o parâmetro eta vezes rho dV. Pode ver que o rho dV fica nos dois. Então, rho dV. Tá? Então ele diz o seguinte, propriedade do sistema eu vou chamar de n e a princípio eu posso usar qualquer uma das duas, desde que eu saiba quem é o parâmetro eta. Quem é o parâmetro eta? Se
o N for igual a massa, quem é o parâmetro eta? Tem que ser 1. Porque eu preciso ficar com o ρdV. Então aqui eu já tenho ρdV, isso aqui tem que ser 1. Percebem onde nós estamos chegando? Se o N for a quantidade de movimento, quem tem que ser meu parâmetro eta? Tem que ser a velocidade. Porque se eu botar a velocidade aqui nesse lugar, vai ficar V ρdV, que é a quantidade de movimento. Percebe? Então é assim que o livro estrutura todas as leis da física. Ou seja, elas só diferem desse parâmetro eta, né? Mas eu consigo fazer o mesmo equacionamento para todas. É esse que é o pulo do gato, entendeu? Essa que é a sacada que o livro faz, né? Você, introduzindo o parâmetro eta, você pode fazer o mesmo equacionamento. Você não vai ter um teorema para cada tipo de propriedade. Você não vai ter um teorema para a conservação da massa e outro teorema para quantidade de movimento. Nós temos que juntar tudo, tá? Como é que a gente junta? Muda o parâmetro eta. Então, se eu estou falando de massa, o eta é 1, integral de ρdV. Se eu estou falando de quantidade de movimento, o parâmetro é o V, o eta é a velocidade, e eu estou falando de V ρdV, que é a própria quantidade de movimento. Tá entendido, gente? Então agora, quando a gente falar das propriedades, vamos falar de N. Propriedade N, uma propriedade qualquer do sistema, né? Uma lei da física sendo aplicada ali no sistema, né? Uma lei de conservação, por exemplo. Que a princípio eu não vou dizer quem é. O meu problema que vai determinar. Então nós estamos fazendo uma teoria geral e o meu problema, a lei que eu vou aplicar no problema, que vai me determinar quem é o eta do N. Muito bem, então agora vamos colocar o teorema de Reynolds propriamente dito. Tá. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Posso apagar? Querem perguntar alguma coisa? Não? Tá tudo certo? Pergunte agora. Bom, pode perguntar depois também, mas se tem a dúvida, pergunta agora, tá? Melhor não ficar com a dúvida. Bom, agora, por que nós falamos disso? Nós falamos disso porque nós temos que chegar no teorema de Reynolds. É aqui que a gente precisa chegar. Vou botar aqui, ó. Teorema de transporte de Reynolds. Ou do transporte. De Reynolds. É o mesmo cara do número de Reynolds, só que ele bolou várias outras coisas, não só o número de Reynolds. Tá? Reynolds foi um dos maiores contribuidores para a mecânica de fluidos. Para a teoria da mecânica de fluidos que a gente conhece hoje. Né? Então, o que esse teorema nos diz? E aí, eu quero mostrar para vocês uma figura do livro.
pode colocar lá página 102, se você quiser acompanhar aí pelo seu computador. 102. Vamos ver aqui como é que fica melhor. Espera aí que ele perdeu aqui. Estão vendo aí, gente? Deixa eu ficar mais pro cantinho aqui. Fica bem pequenininho aqui. Ó, bem no cantinho aqui. Eu quero mostrar essa figura aí, que é disso que nós estamos falando. Eu sei que a figura é meio estranha, mas vamos tentar explicar ela para que vocês entendam. Tá? À esquerda nós temos o sistema está sobreposto no volume de controle. Tá? Vou usar uma figura para tentar explicar o que está sendo feito. O sistema está sobreposto no volume de controle no instante t0. Então, em um determinado instante eu tenho essa sobreposição. E o que nós vamos fazer? O que o teorema faz? O teorema analisa a evolução entre essas duas referências no tempo. Né? Então, não necessariamente o volume de controle vai estar sempre sincronizado com o sistema. Né? Isso não acontece. Né? Então, nós colocamos isso no instante t e vemos a evolução disso no tempo. Então, como é que é a evolução disso no tempo? Eu tenho o volume de controle e o sistema passa pelo volume de controle. No instante t, os dois estão sobrepostos. E aí, depois disso, o sistema continua passando e eu vou ver, nós vamos verificar o que muda do sistema dentro do volume de controle, percebe? Então, assim você consegue entrelaçar volume de controle com o sistema. E aí você consegue aplicar as leis da física, mesmo que a sua análise seja em função de volume de controle. É isso que está sendo feito. Né? Vou repetir. O sistema passa pelo volume de controle, né? E o que a gente analisa é a mudança do sistema dentro do volume de controle, porque o sistema está passando. Se o sistema está passando, a quantidade no volume de controle está mudando, concorda? Essas variações que fazem com que a gente entrelace o sistema no volume de controle. Tá? É isso que o teorema de Reynolds faz. Ok? Ele relaciona a variação do sistema, a variação da propriedade do sistema dentro do volume de controle. Tá? É isso que o teorema faz. E eu vou colocar o teorema aqui, claro, não vamos deduzir o teorema, eu acho que nem o livro fez isso. Mas se é um teorema, está provado e podemos usar à vontade. Tá? Então, a variação, e aí agora vamos começar a falar do N. Então, a variação de uma determinada propriedade do sistema, tá? É igual a variação no tempo da integral no volume de controle. Tá bem claro aí? Opa, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, ó, variação do N da propriedade no tempo no sistema, tá? É igual a integral, ou desculpa, a derivada no tempo da integral do volume de controle de eta vezes
ρhoDV, mais outra integral, a integral agora a integral na superfície de controle, né? Lembrando o que é uma superfície de controle. Superfície de controle. Lembram o que é a superfície de controle? O volume do controle é o volume do teu domínio, é o volume da região que você está analisando. A superfície de controle é a fronteira. Tá? A gente chama de superfície por quê? Porque é ali que está ocorrendo as interações entre o meio e o volume. Então, as interações entre o meio e o volume estão passando pela fronteira, que é a superfície de controle. Então, eu posso, eventualmente, isolar determinados trechos da superfície, né? Posso chamar de superfície 1, superfície 2, dependendo do ponto que eu estou, e concentrar a minha análise ali. Né? Então, a gente chama de superfície de controle. Tá? Que é por onde as coisas estão entrando ou saindo do volume de controle. Então, a integral na superfície de controle do eta vezes o ρ vezes o v, produto escalar, cuidado que isso aqui é um produto escalar entre dois vetores, e o outro vetor é dA, vetor de área. É isso mesmo. Já vamos ver, então veja que nós temos várias coisas aí para destrinchar, nós temos que entender isso aqui agora. Tá? Então vejam que, por isso que eu falei, o troço é meio cabeludo. Tá? Derivado da integral no volume de controle, mais integral de superfície, produto escalar entre área. Agora a área vira um vetor, né? É mais ou menos isso aí, tá? Então vamos ter que assim destrinchar isso aí agora. Tá? Muito bem. Podemos fazer até aqui uma interpretação física, isso está tudo no livro, tá, gente? Eu sugiro que hoje não vai ter atividade para frequência, porque a gente ainda não vai conseguir chegar nos exercícios. Mas como atividade eu vou pedir para vocês uma atividade informal, vamos dizer, para que você leia esse capítulo, tá? No tempo aí que você ainda vai ter, já é 10 para as 11, meu Deus. Tá, mas eu acho que vai dar tempo. Tá. Então, vamos botar só aqui a interpretação física. A interpretação física dessa relação entre sistema e volume de controle, tá? Vamos botar aqui. Sistema. Tem um textinho aí, aqui. É a matéria que está passando. É a matéria que está passando através do volume de controle. Através do volume de controle, tá? O volume de controle escolhido. No instante. Instante de tempo. Escolhido. Então vejam o que foi feito.
você relaciona o sistema com o quanto dele está dentro do volume de controle ou não, né? Então, olha só, é a matéria que está passando através do volume de controle. Então, por isso que eu coloquei essa figura aqui para vocês, né? Ó. Então, nós temos aqui o sistema que está passando aqui, no instante T eles estão sobrepostos, mas logo depois você tem as regiões, né, onde o sistema começa a sair do volume de controle. Então, como é que você junta os dois? Você junta os dois dizendo, ó, tem algo que está se acumulando ou diminuindo dentro do volume de controle e tem algo que está saindo pelas fronteiras ou entrando. Então, tem algo que está mudando dentro do volume de controle. Deixa eu botar aqui, ó. Tem algo que está mudando dentro do volume de controle, que é o que quer dizer essa integral aqui. E tem algo que está mudando na superfície de controle, que é essa outra integral aqui. A soma dessas duas mudanças é a variação da propriedade do sistema. A variação, por exemplo, da massa dentro do volume de controle. Percebe? Mas veja, o que é isso? A massa que está variando. O que é essa massa que está variando? É a massa que varia dentro do volume de controle, mas não é uma massa que está variando no sistema. Percebe? Porque a massa do sistema ela é fixa. O sistema está passando. O que está ocorrendo é uma mudança de massa dentro do volume de controle, que está linkado com o sistema que está passando. É isso, tá? E assim a gente costura a relação entre volume de controle e sistema, tá? É assim mesmo, não tem o que fazer, tá? É a derivada da integral, é isso aí, tá? E nós vamos ter que sair calculando isso aí, tá? Mas esse aqui é o teorema geral, tá? Obviamente vão existir simplificações que vão nos levar a equações mais simples, tá? Ok? Pelo menos na maioria dos casos. Então vamos ver, só para encerrar a aula de hoje, uma visão assim, uma tentativa de explicar o que é cada termo, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou apagar isso aqui que eu escrevi, porque eu preciso de mais espaço. Então, nós temos dN dt do sistema. Que diabos é isso? Tá? É a taxa de variação da propriedade extensiva do sistema. Variação da propriedade extensiva do sistema. Lembrando, né? Essa teoria vale para propriedades extensivas, né? Lembra o que é uma propriedade extensiva da termodinâmica? São propriedades que dependem da massa, né? Ou seja, essas leis aqui, para sistema, todas elas dependem da massa. Tá? É uma propriedade extensiva. Ok? Então, é a taxa de variação do sistema, dessa propriedade. Tá? Ok? Isso aqui é tranquilo, né? Variação da propriedade no sistema. Porque vejam,
Não necessariamente a única propriedade do sistema é a massa. Tá? Então, ó, propriedades extensivas. Tá? Por exemplo, eu tenho quantidade de movimento no sistema. Então há variação. Pode haver variação das propriedades no sistema. O que não pode haver é variação de massa. E a gente já vai ver que quando a gente falar de massa, isso aqui vai ser zero. Por quê? Porque dm dt é zero. Tá? Mas vamos falar aqui dos outros. Então, derivada da integral. Derivada da integral no volume de controle de eta vezes ρ dv. Vamos ver o que é isso aqui. Tá? É a taxa de variação de n variação dn dentro do volume de controle. Por quê? Eu estou vendo, ó, del t, isso aqui é uma taxa de variação. Variação no tempo, é uma taxa. Taxa do quê? Integral no volume de controle. Então, uma variação do que está acontecendo no volume de controle. Percebem? Então, quem é essa integral? Isso aqui que está aqui dentro. Integral no volume de controle de eta ρ dv. Quem é isso aqui? É a quantidade, é o valor instantâneo de n no volume de controle. Né? Então pega, deriva isso aqui no tempo, você tem uma taxa de variação. Então esse termo aqui quem é? É a taxa de variação da propriedade n dentro do volume de controle. Tá? Aplica para a massa. Vamos pegar o exemplo da massa. Se o n for 1, o eta, desculpa, se o n for a massa, o eta é 1. Então você vai ter integral no volume de controle de ρ dv. Bom, integral de ρ dv no volume é a massa. Então, né, vamos traduzir, vamos mastigar o que esses termos querem dizer. Essa integral aqui nada mais é do que o valor instantâneo da propriedade dentro do volume de controle. Deriva isso no tempo, você tem a taxa de variação da propriedade dentro do volume de controle. Ok? E o outro termo é a integral na superfície de controle do eta vezes ρ vezes uv. Cuidado aqui, vou botar de outra cor, porque isso aqui é um produto escalar, tá? dA. Tá? Isso aqui é do teorema, tá? Isso faz parte da dedução do teorema, só que acabou caindo na necessidade de você fazer esse produto escalar aqui. Tá? Então, quem é isso aqui? A taxa com que n está saindo da superfície de controle.
é a taxa com que N está saindo da superfície de controle. Tá? Você pode ver da seguinte forma, né? De novo, pego o exemplo da massa aqui, vou fazer aqui embaixo, né? Então, quem é ρdV, vou colocar aqui ρ vezes V dA, tá? Para a massa. Se for para a massa, ρ VdA, né? Então, quem é? Velocidade vezes uma área. Né? Velocidade vezes uma área vai te dar uma vazão volumétrica, concorda? Multiplica por ρ, vai te dar uma vazão mássica. Tá? Então, cuidado que aqui há uma taxa que está implícita. Aqui a taxa é fácil de ver porque está na derivada que está fora da integral. Aqui não tem derivada no tempo, mas também é uma taxa. Cuidado com isso aqui, tá? Basta a gente ver pelas unidades. Se a gente colocar as unidades aqui, qual é a unidade disso aqui? Rho VdA. Rho VdA. Se for a massa, isso aqui é 1, então fica só isso aqui, Rho VdA. Quilos por metro cúbico, metros por segundo, metros quadrados. Isso aqui é quilos por segundo. Isso aqui é a variação de uma propriedade por tempo, ou seja, isso aqui já é uma taxa. Tá? Então, o que é cada termo? Variação da propriedade do sistema, certo? Segundo termo ali, integral do volume de controle, é a taxa de variação dentro do volume de controle. Vou ficar desse lado aqui. O que está variando dentro do volume de controle? E a integral na superfície de controle é a taxa com que a propriedade está saindo do volume de controle. Então veja que isso aqui é um balanço da propriedade. Tá? Você está dizendo que a variação da propriedade do sistema num instante qualquer do sistema é igual às variações que estão ocorrendo dentro do volume de controle. Seja dentro ou na superfície do volume de controle. Foi? Entenderam? Mais ou menos, né? Porque ainda a gente não tem exemplos ainda, né? Tá? Só que assim, ó, já são 11h05 e agora eu acho que vocês entenderam por que é que eu não queria falar disso antes do carnaval, tá? Porque agora vocês vão precisar digerir aí, tomar um café, tá? Toma um café, digere isso aí, né? Esse vídeo vai ficar lá no YouTube, você pode reassistir. Agora já são 11h05, meu tempo já acabou. Então, até o meio-dia você pode reler isso aí, eu sugiro que você releia, tá? Esse capítulo lá. Na verdade, você vê que a aula de hoje a gente passou 4 páginas do livro. Tá? Então, isso aqui tem que ficar bem entendido, porque agora, a partir de agora, mecânica de fluidos vai se resumir a aplicar esse teorema aqui.
Você vai pegar uma situação, vai aplicar o teorema, fazer as hipóteses simplificativas e resolver o teorema e achar o parâmetro ou a propriedade que você quer. Certo, gente? Então, assim, ó, nós vamos retomar isso aqui, né, na próxima aula, onde a gente vai ver aplicações desse teorema, tá? E vamos começar pela aplicação de conservação da massa, né? Aqui já dá para dar uma palhinha. Se eu digo que isso aqui é a variação da propriedade do sistema, como é que fica aplicado para a massa? Aplicado para a massa, isso aqui tem que ser zero. Vou botar aqui dn dt no sistema. Já vamos colocar aqui na massa, né? Se n for a massa, isso aqui é zero. Porque não pode haver variação de massa no sistema. Se isso aqui é zero, esse teorema vai ser zero. E aí nós vamos ter que trabalhar com os dois termos. Percebe? Então é esse tipo de coisa que a gente vai começar a fazer na próxima aula. Tá, gente? Eu espero que eu tenha conseguido explicar. Eu sei, é um assunto complicado, intrincado, né? E eu tentei mastigar ao máximo para vocês. E não é um assunto que a gente consegue fechar em uma aula. Então é uma pena, mas eu não vou conseguir dar exemplos hoje. Você pode ler o exemplo, vamos colocar aqui para que você veja o exemplo para a conservação de massa. Eu sugiro que você veja o exemplo, ver o exemplo 4.1, tá? Veja lá o exemplo 4.1 para você ter uma ideia do que nós vamos fazer, tá? Página 108. Quem ainda tiver dúvidas, assim, não sei, alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Diga. esse Nzinho ali embaixo, ele é adimensional? Porque é quilogramas, não entendia se ela tem um nome, uma unidade específica. Nzinho? O que é o Nzinho? Ali embaixo, na última equação que o senhor colocou. Aqui? É. Aqui. Quilograma. É embaixo. Aqui? Aqui. Tá. Quilograma por metro Exatamente. cúbico é o ρ. Sim. Velocidade, metros por segundo. O elemento de área, metros quadrados. Ah, tá, pensei, me enganei, pensei que era outra Não, variável. aqui é metros. Aqui é metros quadrados. Tá? Era só isso, Só isso? Eu tinha me confundido. Tá. Não fiquei no S ali. Isso. Mais alguma dúvida aí, gente? Perguntas? Tá? E assim, não tem como fugir disso aqui. Se você quiser calcular qualquer coisa em McFlu, né? É o teorema de Reynolds na cabeça. Não tem o que fazer. Tá? Não que tudo que você vai fazer em McFlu seja aplicação do teorema de Reynolds, mas qualquer parâmetro macroscópico, né, que você queira obter, você consegue obter usando o teorema de Reynolds. Parâmetros esses, eu quero dizer as propriedades das leis, a aplicação das leis da física, né? Nesse caso, variação da massa e variação da quantidade de movimento. E aí, com esses parâmetros, você consegue obter outras relações, né? Por exemplo, análise de sustentações médias, né? Arrastos, forças de arrasto, por exemplo, né? Você obtém a partir dessas propriedades.
Certo, gente? Então, assim, ó, não se assustem quem não entendeu muito bem, porque a gente vai continuar falando disso na próxima aula. Eu vou recapitular, vamos fazer um exemplo, aí vamos aplicar agora esse método para conservação de massa. Vamos ver o que sai daí, como é que fica a modelagem aplicado aos problemas, tá? Então não se assustem, tá? Certo, gente? Então faça a leitura aí desse capítulo, dessas páginas que nós passamos hoje e olhe o exemplo 4.1. Próxima aula nós vamos fazer o exemplo, mas você já pode dar uma olhada agora se você quiser. Tá, gente? Então, da minha parte era isso. Se não tem mais dúvidas, ninguém quer perguntar mais nada, vou deixar aí então para que vocês partam para a aula assíncrona. Certo, gente? Então, valeu aí pela atenção. Vou postar lá no YouTube essa aula e você pode assistir quando você quiser de novo, certo? Então, valeu aí, obrigado pela atenção e bom resto de dia para vocês. Obrigada igualmente. Valeu, tchau. Tchau, tchau, professor. Até mais. Tchau, valeu, até mais.